Olá, boa tarde. No Esporte Total desta segunda-feira você vai ver. De virada, Nova Iguaçu vence o Macaé e afunda ainda mais o adversário. Abel rasga elogios a jovens do Fluminense e se diz mais tranquilo com o elenco. Com gol nos acréscimos, Campos arranca empate no fim do jogo com a Cabofriense. Flamengo goleia Madureira e vai enfrentar o Vasco na semifinal da Taça Guanabara. No terceiro bloco, você vai conferir uma entrevista com Rodrigão, o homem que comanda o esporte lá em Guarulhos. O Esporte Total está no ar. Pois é, nesse final de semana teve rodada pelo Campeonato Carioca da Série A. O resultado ficou assim: Nova Iguaçu 3, Macaé 1, sem chance de classificação, né? Para a próxima fase da Taça Guanabara. O Nova Iguaçu saiu atrás do Macaé no placar na tarde do último sábado. O jogo foi lá no Laranjão, né? Lá na Baixada Fluminense, com gol de pênalti do centroavante Hudson. No primeiro tempo, o Macaé saiu na frente, mas a equipe da Baixada Fluminense voltou para a segunda etapa, dominando o jogo, fazendo prevalecer o meio de campo, né? O jogo foi válido pela quinta e última rodada do Grupo B e, sem grandes dificuldades, conseguiu virar a partida nos 45 minutos finais, com gols marcados por Simões, Marlon e Adriano, para conquistar então a vitória por 3-1. As duas equipes só voltam a atuar no dia 12 de março pela Taça Rio. O Macaé vai receber o Vasco da Gama no estádio Moacirzão, que até lá já deve estar liberado, né? Já o Nova Iguaçu vai enfrentar o Bangu no estádio Laranjão. Olha aí, gente, o Macaé não conseguiu nenhuma vitória até agora no campeonato. A torcida, né, do Flamengo, do Macaé, né, está decepcionada, e com toda razão. Me parece que o time está motivado. Trocaram o treinador, né? Voltou Toninho Andrade, que já é a terceira vez que está lá em Macaé, mas é um motivador. O Toninho é um excelente treinador, é aquele cara paizão que conversa com os jogadores, mas parece que de nada adiantou. Macaé perdeu de virada por 3-1. Vamos ver se alguma coisa acontece e ele consegue se recuperar, pelo menos em parte, né, na Taça Rio, que vai começar no mês que vem. E a torcida vascaína pôde respirar aliviada depois da vitória sobre a Portuguesa no sábado. Uma vitória pelo placar mínimo, 1-0, né? Pois é, com os 3 pontos o Vasco garantiu sua passagem para as semifinais da Taça Guanabara. O técnico do Vasco enfatizou que o time vem se complicando em jogos que, segundo o comandante, poderiam ter sido mais tranquilos. Cristóvão citou a derrota para o Volta Redonda, né, que foi por 1-0, além de comentar o jogo contra a Lusa, na semifinal da Taça Guanabara. O Vasco enfrentará o primeiro colocado do Grupo B, que no caso é o Flamengo. Pois é, esse jogo está marcado para o próximo sábado, vai ser às 6h30 da tarde. Aqueles que gostam, falar 18h30, né, em local que ainda não foi definido, né, em função desse negócio, sabe, de torcida única, essas coisas. Mas não foi definido ainda. O jogo é o clássico. Flamengo realmente, atualmente, o Flamengo, queira ou não, tem um time superior ao do Vasco. Ninguém pode negar isso. Agora, clássico é clássico. Num clássico, o time, mesmo que esteja em situação inferior no campeonato, que tem um plantel um pouco inferior, mas sempre cresce e qualquer resultado é admissível. A única coisa que não se admite num clássico, é muito difícil, é uma goleada de uma das partes. Mas o Flamengo e Vasco, tomara, né, que seja, sem dúvida alguma, um grande jogo, né? Vai marcar aí
essa fase da Taça Guanabara. O Fluminense conseguiu uma campanha perfeita na fase de grupos da Taça. Tricolor derrotou Volta Redonda fácil por 3-0. É uma boa vitória, sem dúvida alguma, merecida. Volta Redonda estava irreconhecível, segundo o seu próprio treinador, e avançou às semifinais com 100% de aproveitamento. Após a partida, o técnico Abel Braga não conteve os elogios ao time que entrou em campo contra o Voltaço. Fluminense agora terá uma pausa no seu calendário e só volta a campo no próximo sábado para enfrentar, no caso, pela semifinal, a equipe do Madureira. Classificados então para a semifinal da Taça Guanabara, Flamengo e Madureira entraram em campo para saber quem seria o primeiro lugar do grupo. Pois é, e o Flamengo venceu por 4-0, né? Derrotou com facilidade, né? Ontem lá o time da Zona Norte e terminou a primeira fase da competição com 100% de aproveitamento. Vale a pena mostrar, gente, e repetir o último gol do Flamengo, do garoto com 19 anos de idade. Isso aí é para os flamenguistas curtirem mais uma vez aí. Lucas Paquetá foi um dos destaques do jogo. Ele que entrou já quase no final da partida, mas sem dúvida alguma fez um partidaço. Nem parecia, mas são jogadores já experientes, pertencem à seleção de base do Brasil, seleção sub-20, e tanto o Felipe Viseu quanto ao Lucas Paquetá. Não tem nada a ver com o Paquetá daqui, o Paquetá que também é lá de Paquetá, são apenas conterrâneos, nasceram na ilha de Paquetá. Né? Muito bom, parabéns aí, sem dúvida alguma, ao time do Flamengo, o trabalho feito pelo técnico Zé Ricardo, que já vinha sendo criticado no começo do campeonato por alguns torcedores mais radicais do Flamengo. Sem chances de classificar para as semifinais da Taça Guanabara, o Botafogo entrou em campo diante do Boa Vista na tarde de ontem. O alvinegro começou atrás no placar, mas com paciência e a ajuda de Fernandes e Leandrinho, conseguiu garantir a virada por 3-2. É verdade. O Botafogo estava perdendo por 2-0 para o Boa Vista. O nosso querido Léo Ribeiro, o Léo Alegria, ficou meio... Se bem Botafogo que jogou com um time praticamente reserva, né? Mas 2-0 chegou a estar perdendo para o Boa Vista de Joel Santana. O próximo compromisso do alvinegro será pela pré-Libertadores. A equipe de Jair Ventura viaja para enfrentar o Olímpia do Paraguai depois de amanhã, às 10h45 da noite, né, lá no estádio Defensores del Chaco. Essa, olha, sem dúvida alguma, parada indigesta para o time do Botafogo, embora tenha vencido o primeiro jogo por 1-0, que foi realizado no Engenhão. Mas, de qualquer maneira, é um jogo muito difícil. Não pode deixar o time paraguaio marcar logo no início, que as coisas podem se complicar, não é? E tem que deixar sim, segurar um pouco, não jogar muito recuado, para puxar o time do Paraguai para o ataque, o Olímpia, é um time experiente, um time com muita experiência em competições internacionais, tanto em Sul-Americanos como na Libertadores, de modo que é um jogo muito difícil para o Botafogo. Amanhã a gente vai conversar mais sobre isso. No próximo bloco você vai ver Roxinho empata e se complica no grupo X. E também Galinho de Quintino, Zico, homenageado na Itália. Daqui a pouco, segura aí, rapidinho, é Pai Bola.